Olá, eu sou o tio Edson, sou professor da escola Luiz Barro da Silva. A aula hoje é no livro Buriti mais Ciências, páginas 100 a 103. Tema: misturas. A maioria dos materiais que existem na natureza aparece sob a forma de mistura de substâncias, ou seja, os materiais são formados por mais de um tipo de substância. Os componentes das misturas podem ser líquidos, gasoso ou sólido. A. Gás oxigênio, gás carbônico, gás nitrogênio, vapor de água, entre outros gases. A água do mar. Água, oxigênio, cloreto de sódio e outros minerais. Areia, sílica, quatoso e outros minerais. Há misturas em que não é possível distinguir seus componentes a olho nu. Essas misturas têm o mesmo aspecto em toda a sua extensão. Isso ocorre quando uma substância se dissolve em outra. Por exemplo, quando misturamos um pouco de açúcar em um copo com água ou quando preparamos uma massa de bolo. Massa com os ingredientes já misturados, pronta para assar e transformar-se em bolo. Há misturas em que é possível distinguir todos ou algum dos seus componentes. Essas misturas têm aspectos diferentes ao longo da sua extensão. Isso ocorre porque os componentes da mistura não se dissolvem. Exemplo disso são a mistura de óleo em água e o granito, rocha formada por diferentes minerais, substâncias que são capazes de dissolver, outras são chamadas de solventes, e as substâncias que se dissolvem são chamadas de solutos. A água é um importante solvente, pois dissolve um grande número de substâncias. Porém, há substâncias solúveis e substâncias insolúveis em água, ou seja, nem todas as substâncias se dissolvem na água. A água dissolve o sal, portanto, o sal é solúvel em água. A água não dissolve o óleo, portanto, o óleo é insolúvel em água. Separação de misturas. Conheça alguns métodos para separar os componentes das misturas. A catação é utilizada para separar dois ou mais componentes sólidos. Esse processo consiste na separação manual dos materiais. Pelo processo de catação, é possível retirar pedrinha ou grão estragado em meio às sementes de feijão. A filtração é uma forma de separar líquidos e sólidos, como água e areia. Por exemplo, para fazer a filtração, é necessário utilizar materiais que apresentem minúsculos orifícios para que a parte líquida passe por eles e a parte sólida fique retida. É o que ocorre quando coamos o café. O coador funciona como um filtro que retém o pó de café e permite a passagem do líquido.
A separação magnética é usada para separar misturas entre sólidos quando um dos componentes é um metal. O método é baseado na força de atração de um ímã sobre materiais metálicos. O ímã preso ao guindaste separa algum dos materiais metálicos do restante dos resíduos. Pela evaporação, separa-se o sal dissolvido na água. Isso é possível porque durante o processo de aquecimento, o sal não evapora com a água. Nas salinas, a água do mar evapora e o sal é agrupado em montes. A decantação consiste na separação dos materiais sólidos presentes em um líquido, deixando a mistura em repouso. Os materiais sólidos que não se dissolveram tendem a se acumular no fundo do recipiente. O açúcar que não foi dissolvido na água tende a se acumular no fundo do copo por decantação. Na destilação, separa-se substâncias de uma mistura de líquidos. A mistura é aquecida e a substância com temperatura de ebulição mais baixa vaporiza-se quando entra em contato com a superfície fria do recipiente. A substância se condensa, voltando ao estado líquido e caindo em um recipiente separado. Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado. Um abraço a todos.